Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para iniciarmos esse nosso estudo do SIC, e aí eu queria pedir para Marisa, né, iniciar. Hoje, para nós, é a semana do Pentecostes, né, Marisa? Tão E linda. a gente queria que você fizesse a partilha daquela oração e pedisse o Espírito Santo para todos nós aqui, Tá. iluminando-nos. Eu vou começar com a oração inicial, a tradicional, e aí eu passo Beleza. para a oração curtinha do Papa Francisco, tá bom? Tá legal. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Vânia, como eu tinha dito já para eles, eu achei uma oração muito linda do Papa Francisco, que eu vou ler antes uma introdução. Durante a homilia da solenidade de Pentecostes, celebrada na Basílica de São Pedro em 21 de maio de 2020, em plena pandemia, o Papa Francisco propôs aos cerca de 50 fiéis participantes, entre parênteses, número reduzido por causa das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, uma oração especial ao Espírito Santo, para que ele reacenda em nós a lembrança do dom recebido. Então, a oração é essa. Espírito Santo, memória de Deus, reavivai em nós a lembrança do dom recebido. Libertai-nos das paralisias do egoísmo e acendei em nós o desejo de servir, de fazer bem. Porque pior do que esta crise, só o drama de a desperdiçar, fechando-nos em nós mesmos. Vinde, Espírito Santo, vós que sois harmonia, tornai-nos construtores de unidade. Vós que sempre vos doais, dai-nos a coragem de sair de nós mesmos, de nos amar e ajudar, para nos tornarmos uma única família. Amém. 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 Que essa palavra possa se realizar em nossa vida, assim como a ação do Espírito Santo, né, para completar em nós a obra que o Senhor mesmo iniciou por meio da sua graça, do seu sacrifício, do seu Espírito e dos seus dons, né, que ele distribui a cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Então, nós vamos hoje retomar o nosso estudo, né, que está lá no 2357, né? Uhum. No estudo anterior, no finalzinho, nós fizemos algumas partilhas, né? Uma delas o Rogério fez é, é, com muita propriedade a respeito da dificuldade de nós entendermos na nossa vida, né? Aquela passagem que o homem comanda, o homem, ou o homem comanda as suas paixões, né? E obtém a paz, e se não, ele vai se deixar subjugar por elas e vai se tornar infelizes. Isso, naquela partilha dele, é a dificuldade nossa do dia a dia, né? Que muitas vezes, na busca da felicidade, né? A gente, muitas vezes, se deixa, né? Levar pelas nossas paixões, pelas nossas fraquezas e vontades humanas, né? As paixões das necessidades humanas. Então, nós conversamos muito a respeito das dificuldades que nós temos nesta castidade, neste mundo. E aí eu fiz uma sugestão que todos nós lêssemos uma palavra que está em Sabedoria 2, que mostra muito hoje a visão do mundo,
né? E lá naquele tempo já deixava claro qual era a visão do mundo. Alguém conseguiu ler Sabedoria 2? Se não, nós podemos ler agora, antes de nós iniciarmos, porque eu queria que a gente entendesse isso, porque muitos desses assuntos que nós vamos conversar hoje têm a ver com a cultura do mundo, né? Com o que o mundo coloca. Então, se vocês puderem, por favor, abrirem no livro de Sabedorias, capítulo 2. Fala, Rogério, tudo bem? Boa tarde, Rogério. O som de vocês está desligado, Rogério. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Maria, Jair, Oswaldo, Mate, Beleza. A Rogério. grama lá ficou bonitinha, hein, Rogério? Trabalhei que nem doido hoje. Ah, maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa, porque aqui no meu livro tem sabedoria e depois é o eclesiástico. Aonde que é 2? Sabedoria, capítulo 2. Ah, tá. Você fala sabedoria 2, eu estou pensando que Ah, tinha um desculpa, não segundo foi livro, mas claro, desculpa, Vânia. não, é a minha ignorância. Não, desculpa, eu que não fui claro, tá? Sabedoria, capítulo 2. Tá certo, já estou lá. Tá. Eu vou ler na Bíblia Ave Maria. Eu não sei se a versão de vocês é Ave Maria também. A sua Ave Maria, Vânia? Sim. Tá. Então tá bom. Então, na Ave Maria está um título lá, que é Falsa Mentalidade dos Ímpios. Ímpios, ok? Aqueles que não creem em Deus, tá? Esse texto, ele vai falar de como que os ímpios pensam, né? E a partir daí a gente vai entrar no estudo como que Deus nos fala. Então, capítulo 2, versículo 1. Dizem com efeito nos falsos raciocínios. Olha, falsos raciocínios. Aí já começa Deus falando, né? Os seus pensamentos não são como os meus. Falso raciocínio. Curta é a nossa vida e cheia de tristeza. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se torna pó e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como traços de uma nuvem. Ela desvanecerá como uma névoa, que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. A passagem de uma sombra, eis a nossa vida. E nenhum reinício é possível, uma vez chegado ao fim. Porque o selo lhe é oposto, o selo lhe é aposto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem. Vivamente gozemos das criaturas durante a nossa juventude. Inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes.
e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosas antes que eles murchem. Ninguém de nós falte a nossa orgia. Em toda parte, deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta a nossa sorte. Tiranizemos o justo na sua pobreza. Não poupemos a viúva, e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Que a nossa força seja o critério do direito. Porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Oi, amor. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. É contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus. Ele se chama a si mesmo Filho do Senhor. Sua essência é uma censura às nossas ideias. Sua existência. Como? Sua existência. Sua existência, desculpa. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Olha, gente, vocês estão vendo tudo aquilo que está sendo dito como é real. Retratação da visão de hoje da sociedade sobre aqueles que temem a Deus, aqueles que acreditam em Deus. A sua existência incomoda, ela é uma censura às nossas ideias. Basta a sua vista para nos importunar. Só a visão dele já nos atrapalha. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras e seus caminhos são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de mau quilate e afasta-te de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Vamos ver se eles são bons mesmos. Condenemo-lo a uma morte infame, porque, conforme ele, Deus deve intervir. Né? Desce da cruz. Se Deus está contigo, desce da cruz. Eis o que pensam, mas enganam-se. Sua malícia é cega. Aqui já acabou a palavra do ímpio, né? E aí as aspas lá, elas terminaram a palavra do pensamento do ímpio, e aí já Deus começa a dizer pelo profeta: eis o que pensam, mas enganam-se. A sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada. E não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade.
e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio a aprovarão. Palavra do Senhor, Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu só queria ler estas palavras porque ela deixa muito claro que existe uma visão muito distinta, a visão do mundo e a visão daqueles que acreditam em Deus e aqueles que buscam a Deus e creem na vida eterna e creem que Deus é Pai e creem na ação do Espírito Santo sobre a sua vida, né? E daqueles que não creem. Então, muitos dos assuntos que nós vamos conversar aqui hoje, nós vamos sempre estar conversando sobre a ótica de Deus e a ótica do mundo. A ótica do mundo é essa que nós estamos vendo aqui, né? Desfrutar a vida, porque só tem isso, né? Não deixa, a flor vai murchar, então aproveita logo o cheiro da flor, usa ela, né? Não percam as oportunidades de prazer, não falte às orgias, né? Não falte a nada que vá lhe dar prazer, ou seja, é a ótica do mundo. A vida acaba aqui, então aproveita. É a única coisa que você tem, né? É aproveitar, né? Enquanto que na ótica de Deus, as coisas são bem distintas. E à medida de que nós sabemos que a nossa vida será eterna, ou seja, ela não acaba, né? Para isso, voltamos àquilo que nós conversamos na aula passada. Não adianta eu anunciar primeiro o que a pessoa tem que fazer, mas ela, primeiramente, ela tem que crer na vida eterna. Ela tem que ter o sentido da grandeza a qual ela foi chamada, né? Sem esse sentido da grandeza a qual ela foi chamada, tudo isso aquilo que nós vamos escutar aqui não interessa. Por quê? Porque a vida tem que ser vivida agora. É prazer. Então, tudo isso nós estamos conversando nesse início para nos sintonizarmos qual espectro que nós vamos analisar. Então, nós vamos ver tudo com o olhar da graça de Deus, que é o que a igreja nos dá. Mas sem fechar os olhos para a realidade do mundo, que ela existe. Ela existe e nós temos que exercitar todo o amor, toda a sabedoria necessária para também não julgarmos de maneira humana. O julgamento que nós podemos realizar é o julgamento da justiça de Deus, é a luz de Deus, né? Esse é o julgamento que é o julgamento pelo amor, né? Pela salvação, não aquele que leva para o inferno, não aquele que dá a sentença, porque esse é só a Deus que compete, que é aquele que sonda o coração dos homens. Ok? Então, com essa introdução, nós vamos iniciar agora. Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro, gente, que isso aqui foi escrito há quase 3.000 anos atrás, né? Hã? Mas, não, assim, reflete muito, né, a nossa queda, sabe? Desde o do pecado original, porque aí eu quero ser Deus e tomar conta e viver do jeito que eu quero, né? E, ao mesmo tempo, eu não sei nem como devo falar isso, mas a própria igreja, ela não dá um conhecimento diário para nós da gente pensar na vida eterna, sabe? Assim, da gente ver Sim. isso, porque se eu for pensar do jeito que meus avós, eu fui criada pela minha avó um ano, meus pais, então assim,
não tinha orgia, nada, mas o aproveitar a vida, sabe? Né? Vamos viver o que a vida oferece, é algo que é passado, não é? Assim, Sim. e então é bem complexo, né? Eu acho que Não, esse mas eu acho assim, você pode viver o que a vida oferece. Você tem buscar a felicidade, nós estamos aqui para ser felizes. Deus quer que nós sejamos felizes. A maneira Começa hoje, né, como Rogério? você escolhe usufruir dessa felicidade, das coisas que o mundo te dá, entendeu? não, mas Rogério, Vânia, e o que desculpe, o que o Oswaldo acabou de dizer e o que a Vânia trouxe, bem de tempos atuais, vamos viver o hoje, aproveitar, porque a gente não sabe do amanhã. É o que a gente ouve toda hora, Vânia. É o que você fala, é tão comum a gente ouvir isso e não ouvir. e o que eu estou falando de aproveitar a Amanhã, vida as é coisas de aproveitar Deus, né? assim, em tudo, não é o aproveitar, hoje o dia está bonito, vamos se reunir, não é esse, aproveitar de outra maneira, entendeu? Isso, Aproveitar contra a lei de Deus. Isso, o aproveitar de outras. Aproveitar, por exemplo, sobre a desgraça do outro, por exemplo, passar por cima do outro e falar assim, Vamos o nem que pode... enxergar o outro, né? Não vamos nem enxergar ninguém, vamos pensar em mim, a minha satisfação, o que eu posso ganhar nisso e se eu vou ter algum prazer nisso. É isso o pensamento. Exato, exato. Ó, tirar proveito sem ir contra os mandamentos é lícito, né? Aham, aham. Jesus gostava, eles criticavam Jesus porque ele gostava de participar dos banquetes junto com, né, dos almoços à mesa, não é isso? Mas isso era lícito, né? E não havia nenhum mal daqueles momentos felizes que Jesus passava, hein? Então, o que o Rogério disse é correto. Não há mal em buscar a felicidade. Por quê? O reino de Deus começa aqui, não é isso? Aliás, o reino de Deus tem que começar aqui na minha vida para que eu consiga ter a eternidade. Se o reino de Deus na minha vida não começar aqui, ele não vai começar nunca, né? Vai continuar lá. Então, ele tem que começar aqui. E esse reino é um reino de paz, de felicidade, né? E de alegria, né? Então, a busca por essa felicidade, ela é lícita, mas desde que dentro dos mandamentos e da vontade e da justiça de Deus, não é isso? É isso que nós estamos discernindo. Quando eu falo, não, não vai ter nada depois, e eu falo, dane-se o futuro, que é o que a Marisa disse, né? Não, o futuro, não, dane-se, eu quero viver o agora, e só o agora, sem consequências, não quero pensar muito. Aí já introduziu um erro. É isso, Mati? É uma coisa que eu queria... É óbvio, acho que vocês todos viram, mas é interessante, é que, como você falou, isso foi escrito há 3.000 anos atrás. E a gente enxerga ciclos. Eu lembro uma vez eu conversando com meus avós, pai do meu pai. E eu era pequeno, eu tinha uns 10 anos de idade, 9 anos de idade, 10 anos de idade, e nós estávamos falando das porcarias do carnaval no Brasil com as donas dançando seminuas em cima dos carros. Eu lembro do meu avô olhando para minha cara e rindo, falando, isso é cíclico. A humanidade, ela vai, toca o inferno e volta, ela vai e toca. Aí ele falou, eu vivi a década de 20. A década de 20 era tão podre quanto essa década que nós estamos vivendo agora, que era de 70. Tá? Ele falou assim, era igual. O consumo de drogas, a bebedeira, as orgias eram iguais. Foram um momento de grande riqueza da humanidade em bens, em dinheiro, e o pessoal caiu na devassidão. Aí passou, veio toda a encrenca da guerra, a recessão de 28 e todo aquele negócio, a humanidade voltou para os eixos. E aí, devagarzinho, foi, descambou, veio o que era a fase que nós estávamos vivendo. E se a gente olha, nós tivemos problemas durante uma época, né, problemas de pobreza, de fome,
país de terceiro mundo e não sei o que mais, e não sei o que mais. Começamos a subir, a entrar dentro de... ir para o lado da prosperidade, e agora, falando, estamos tropeçando de novo, e estamos caindo de novo na mesma porcaria. É a onda. E isso Sim, vem desde o início dos tempos. Desde a maçã mordida até agora, ela vai e volta, vai e volta. Abel, Caim, vai embora, né? E isso é interessante, que isso serve de escola para todos nós. Todos nós passamos por essas fases e temos que tomar as nossas decisões. Todos nós temos direito a ter acesso ao que é certo e errado, como a lei de Deus aqui dentro, e aí Sim, tomar as nossas decisões e não cair no mundão, né? E tentar sim. ir para o mundo certo. Jair, Eu creio que dá para encaixar aí no texto a palavra deliberadamente, que no versículo 14 ele diz que é um conceito de quem sabe conceituando o errado, certo? A sua existência é uma censura às nossas ideias. sim, Então, ele escreve como que ele soubesse também do que é certo e errado, né? sim, sim, É uma sim, opção dele. O Martin falou, é uma opção dele. Basta a sua vista para nos importunar. sim, Então, o livro da sabedoria foi ungido por Deus para escrever. sim, E nesse contexto, ele cita que os ímpios sabiam sim, e sentiam a presença da pessoa santa. E depois, sim. se lermos o Macabeus, lá a morte de Eleazar, lembra? Verás que há uma diferença, né? Não, essa é outra, do morte de Eleazar. O cara é fantástico, 90 anos, cabelos grisalhos, e ele fala não. Aí ele morre. Mas o discurso dele é fantástico. Oportunamente a gente vai ler. Então, em cima dessa última palavra, desse último versículo, sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta sua vista para que nos importune. Então, com essa palavra, a gente vai iniciar a conversa sobre castidade e homossexualidade. Tá bom? 23:57. Quem gostaria de ler, por Posso ler, favor? Oswaldo? Posso ler? Pode ler, Jair. Castidade e homossexualidade. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Posso continuar? Sim, acho que pode. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação, objetivamente desordenada, constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade,
pelas virtudes de autodomínio, educadora da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Amém. Eu acho que é importante nós colocarmos, né, que a igreja ela deixa bem claro, né, que a gênese psíquica continua amplamente inexplicada, né? Os motivos que levam as pessoas a terem a homossexualidade definida em sua vida, não existe uma explicação clara, né? Não é uma coisa que a gente possa dizer, ah, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, não. Existe uma gênese que é no interior, às vezes de uma criança, às vezes de um adulto, mas isso não é explicado. E o segundo fato que eu queria conversar é que a igreja ela deixa claro que, na realidade, essa ação ela é uma depravação grave do indivíduo, ok? É uma depravação interior, né? Grave do indivíduo e que deve, de alguma forma, né, com uma depravação ser combatida. Isso é ponto que não há como discutir. Ah, mas é crime, isso é homofóbico. Não é homofóbico, nós estamos falando de posições claras, né, da igreja, né? Então, aí nós poderíamos estar afirmando que a igreja é homofóbica? Não, ela acolhe a todos, ela acolhe o homossexual, ela acolhe a todos. Os heterossexuais, ela acolhe a todos. E a todos ela chama a viver na castidade. Ela não está chamando somente os homossexuais para viver na castidade. Ela chama todos a viverem na castidade, né? Então, essas são as primícias iniciais que nós gostaríamos de deixar bem claro, né, quando nós estamos falando disso, né, tá? E, mas é uma depravação. Isso é uma depravação, é um distúrbio, é um desajuste, né? Desde 17 de maio de 1993, 17 de maio de 1990, não, de 1990 mesmo, a ONU, que é a organização pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, ela tirou a homossexualidade da condição de uma parafilia, ok? O que é uma parafilia? Parafilia são desordens sexuais, né? Distúrbios sexuais. Normalmente eles estão ligados a um transtorno psíquico, né? Então é uma doença mental, ok? Então as parafilias são doenças que levam as pessoas a terem hábitos sexuais depravados, que é o que está escrito aqui, a depravações sexuais graves, né? Então, fazem aproximadamente 33 anos que a homossexualidade foi retirada da parafilia. Então, muitas das coisas que nós estamos conversando aqui, elas hoje elas são debatidas nas sociedades, por quê? Porque depende da cultura. É o que o Marty estava dizendo, é cíclico, né? Isso às vezes é errado, às vezes é certo, às vezes é isso, às vezes é aquilo, às vezes é permitido, às vezes não. Então, a
parafilia, que é esse distúrbio, a própria definição de parafilia, ela diz assim, ó, o que é parafilia? É todo comportamento sexual tido como anormal, né, quando confrontado com os comportamentos sociais aceitos. Entende? Então, a parafilia, ela é um comportamento sexual errado. Um exemplo, né? A necrofilia. Necrofilia é sexo com os mortos. Ainda é uma parafilia, tá? A cropofilia, que é um sexo nojento, né, com dejetos humanos, tal, é considerado uma doença, né, é uma parafilia, né? A zoofilia, o sexo com animais, ainda é enquadrado como uma parafilia. Por quê? Ah, mas lá em Sodoma e Gomorra não era parafilia. Lembra do livro que eles faziam sexo com tudo e queriam fazer sexo com o anjo lá que estava na casa, né, de Ló e da sua esposa e das filhas, né? Por quê? Porque eles experimentavam de tudo, né? Então, lá em Sodoma, a zoofilia não era uma parafilia, era um comportamento social aceito. Entende isso? Entende, gente? O que nós estamos conversando? Então, nós estamos dizendo que as parafilias, elas dependem da cultura e da história e do momento que a humanidade está vivendo, ok? Tá? Né? E na Grécia, o homossexualismo não era uma parafilia. Na Idade Média já era uma parafilia, ok? Em Esparta não era uma parafilia, né? Era até incentivado entre os soldados. Mas, né, na Grécia já era, apesar que entre os gregos, né, entre os filósofos gregos, tal, é que surgiu o termo pedofilia, né? A pedofilia, ela surgiu na Grécia, que é o sexo com as crianças, com os jovens que eram aqueles que participavam e que eram os aprendizes, né, dos mestres. Então, houve épocas em que a pedofilia, por exemplo, não era considerada uma parafilia. Mas todo esse desregramento, essas regras, são regras que são sociais, entende, gente? Ok? Que depende da cultura da época, né? Hoje, no mundo hoje, por exemplo, as regiões muçulmanas, o homossexualismo é uma parafilia, né? É uma doença, é proibido, vai para a cadeia, ou segue tratamento, ou vai. Então, isso depende da cultura social, tá? Da cultura social. O que nós estamos vendo aqui é que o cristianismo ele não nega o homossexualismo. Ele não nega que existe essa tendência homossexual, né? Mas ele diz que a única forma de vivenciar essa homossexualidade na forma cristã é através da castidade. Tá? Então, a única forma de viver... Ah, mas ela existe, né? Eu tenho conhecidos, né, que têm essa dificuldade, mas mesmo assim, mesmo que a sociedade proíba, olha o que eu vou dizer, mesmo que juridicamente, né, eu não possa dizer que é uma doença, porque não posso dizer, porque desde 17 de maio de 1990 foi retirado da lista de transtorno a homossexualidade. Então, ela não pode ser tratada como uma doença. O transtorno, ele tem terapia, certo?
né? Se alguém tem um transtorno, ele tem uma terapia para ser feita. Então, mas não, eu não posso enquadrar ele como uma doença. Os psicológicos, os psicólogos, os psiquiatras, eles não podem tratar, porque não é doença. Então, isso é uma definição da sociedade de hoje, ok? Não vamos entrar no mérito se ela é um progresso ou não, tal, não é o caso, mas é uma realidade de hoje. Então, mesmo sabendo que ela não pode ser e que a homossexualidade é algo que pode ser nato, pode ser adquirido, isso não é, a Gênesis não é clara. Se os alimentos influenciam na masculinidade, na produção dos órgãos, dos hormônios, nada disso é claro. A gente pode ter um monte de teoria, tanto do lado de lá como do lado do outro lado, né? Tanto de um lado como do outro. Mas, assim, o que nós precisamos entender é que a vivência do cristianismo, a nós que cremos naquilo que transcende, que é a eternidade, né? E que buscam essa eternidade, essa aproximação com a graça de Deus, né? Nós temos esse entendimento que a orientação da igreja é tanto para os heterossexuais, como para os homossexuais, como para os pedófilos, né? A pedofilia é um pecado? O ato pedófilo é. Mas o pedófilo, né, ele tem um transtorno, né? E desde que ele viva a sua castidade, entende, gente? O que Deus, como na realidade é uma revelação de que o caminho de Deus é para todos, né? Então, todos nós somos chamados a viver a castidade. E a expressão do nosso amor, né, ela será realizada por um nível muito superior do que simplesmente o nosso gozo sexual, o nosso prazer em friccionar as nossas genitálias ou qualquer outra coisa. Então, o gozo e o amor da nossa vida vai ser expresso de uma maneira muito mais superior, pela castidade, que é aquela que toca verdadeiramente a Deus e nos torna semelhantes a Ele, né? Porque, de qualquer outra forma, nós seremos semelhantes aos animais que, como nós lemos naquele versículo, né? As características dos animais, né? O homem comanda as suas paixões, ou o homem comanda as suas paixões e obtém a paz, ou ele se deixa subjugar por elas e o torna infeliz. Ou nós vamos viver como animais submetidos às nossas paixões e às nossas vontades, aos nossos interesses egoístas, né? O Papa, né? Paralisias do egoísmo, não é isso, Marisa, que o Papa leu? Envia o Espírito Santo para que nos tirar a paralisia do egoísmo. Olha, foi muito forte isso que nós lemos na oração inicial. Vamos fazer uma breve partilha entre nós aqui para nós darmos continuidade, gente. Antes disso, Jair, Martin, Rogério, Vânia, Marisa, fiquem à vontade. Eu só... É um assunto difícil, mas eu acho que o mais fácil de resumir é: a gente deve respeitar o ser humano, mas Sempre. exato, sempre. Mas a gente não precisa concordar com a gente não precisa, não, a gente não deve concordar com as decisões erradas. Isso não me dá o direito de acabar com a vida do ser humano que tem o problema.
Mas isso me dá, de certa forma, e com cuidado, com discernimento, o direito de chegar para a pessoa e tocar no ombro e ler exatamente o que está escrito aqui. Falando assim, eu sei que você carrega um peso enorme, o seu corpo grita por uma coisa que não é lícita, né? Mas se entrega em castidade, é a ação. Eu não preciso ser chato o tempo todo, mas eu preciso lembrar. Mas e quem não era nossa religião? A salvação é para todo mundo, porque é aquilo. Para todos. Não, você fala quando é possível falar. Você não vai chegar e Sim. falar com quem você vai ter uma reação que vai provocar Sim. um mal maior do que o benefício disso. Mas a gente não vai ser cobrado por não falar? Sim, nós vamos, mas a gente tem que entender, não, nós temos a disposição de fazer as coisas da forma correta. O dom de chegar e dar o bom conselho também é ligado à boa hora, ao momento exato. Uma pessoa que reage a isso, por exemplo, por ser de outra religião ou ter outro conhecimento, vamos dizer assim que o comportamento sexual ainda está longe. Ele tem muito outras coisas na frente que precisa ser tocado para Exato, chegar até esse ponto. exato, né? E uma coisa que eu quero acrescentar, que aí eu culpo a igreja, eu acho que tem uma falha muito grande de como nós fomos criados. Porque se a gente vivesse num mundo onde aquilo que a igreja ensina, a sociedade também acolheria, então, assim, os homens, né, a vivência de vocês, que foram homem, foram moço, teria sido diferente, tá? Assim como quem nascesse com qualquer outro fator de transtorno, de doença, porque, assim, a castidade seria o caminho para todo mundo. Hoje, você falar para um jovem de castidade É uma loucura. é, É porque um você vê que retrocesso. se para o Rogério foi uma situação muito difícil dele entender, imagina para um jovem. Então, assim, Imagina. eu, eu acho que é um assunto muito, muito difícil. Eu sinto assim, por exemplo, aqui, ó, na igreja que eu vivia, um padre foi para a cadeia porque ele confessou um rapaz, ele seduziu o rapaz e teve sexo com o rapaz. Então, assim, se o padre que está vivendo todos os sacramentos, tá? Que você espera, assim, que essa situação da castidade é algo vivo nele e caiu nisso, então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que a gente deve falar, mas a gente tem que amar, sabe? A gente precisa amar todo mundo. E, assim, eu tenho conhecidos, eu tenho pessoas que se casaram, entendeu? Então, assim, eu nunca concordaria de, por exemplo, as pessoas terem um casamento da igreja, um sacramento. Não, não. Não, Mas isso é eu, impossível. a Vânia, eu acho que eu não sei se eu estou errada, eu acho que é muito melhor hoje uma pessoa que é assim, se ela não conseguiu ir para esse caminho da castidade, ela encontrar alguém e permanecer com essa pessoa, do que o que era antes, que era uma orgia danada. Você entendeu? Então, assim, eu não sei. E lembrando mais, Jesus é misericordioso. Então, assim, eu acho que eu não sei como que Jesus vê isso. Eu acho que ele ama essas pessoas igualmente ele me ama. Agora, como lidar, sabe, com todas as doenças do ser humano, né? Assim, e como amar e continuar amando se as pessoas rejeitam tanto. Eu estou tendo problema com meu filho que eu não posso falar de Deus, entendeu? Então, imagina se eu falar esse assunto assim, dessa forma, entendeu? Mas eu tenho que continuar amando meu filho, eu tenho que rezar por ele, você entendeu? Então, assim, eu acho que é um assunto dificílimo, muito, eu acho que é difícil para quem vive isso, é difícil para a gente que quer seguir a Cristo e fazer o que ele, a vontade dele, entendeu? Mas como viver isso, né? Então, para mim é um conflito muito grande. Sim.
Jair, Eu ficaria aí dando uma contribuição da seguinte forma. Nós estamos conseguindo fazer esse diálogo porque a gente estudou o catecismo. Mas se a gente não tivesse estudado, a gente estaria condenando, certo? Então, o fato da igreja escrever oficialmente que é possível essa vivência, certo? Através das virtudes do autodomínio e a castidade, tá? Pela graça sacramental, etc, etc. E também escreveu e assinou embaixo que eles devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. E evitar-se todo e qualquer sinal de discriminação injusta. Então, a igreja, a gente ganhou isso daí, porque a gente não sabia que existia esse texto. A gente ganhou através dessas companhias maravilhosas, do Márcio, da Marisa, da Vânia, do Rogério, do porque se vocês falam assim, não, nós não vamos fazer estudo, eu e o Oswaldo também não ia ficar sabendo. A oportunidade que nós estamos ganhando de estarmos juntos é que favoreceu essa elucidação. Então, se apegar, eu creio assim, para mim, Jair, vou me apegar a esse texto e agir conforme ele está me orientando, né? E aquilo que foi falado várias vezes, Oswaldo, o Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. sim, exato. Essa é a regra do jogo, né? Entendeu? Sim. Então, e nós também, com a nossa oração, também podemos recorrer para que a graça aconteça na vida da pessoa. Em vez de agir em vez de ter uma atitude de juiz, ter uma Isso, atitude de intercessor. isso. Aí cria uma diferença aí. Uma Exato. diferença. Exato. Também. Marisa. Eu acho que o que o Jair está falando é exatamente, me corrijam se eu estiver errada, exatamente o que o Papa Francisco trouxe de mensagem com relação a esse assunto. Que o Jair está dizendo, se a gente não estivesse aqui estudando, a gente não estaria assim sabendo lidar tão bem com esse assunto. Há uns anos atrás, isso não é tão recente foi esse ano, não, já tem um tempo que o Papa Francisco se manifestou sobre isso, sobre os homossexuais na igreja, de como acolhê-los. Eu acho que vem muito do que o Jair está colocando. Não é perdoar o pecado, porque aqui é muito claro, né, gente? Aqui é muito claro. Em caso algum, podem ser aprovados. Aqui é muito claro. Muito claro. No 2357. Em caso algum, quer dizer, o Papa Francisco não está dizendo que ele está. E muitas pessoas deturparam isso. Muitas deturparam, que aí veio de novo o que o Jair está dizendo. Ninguém teve essa brilhante, grande chance, ou não quer ter, de estudar, de vir aqui ler. Até próprios católicos, confundindo essa mensagem do Papa. De que não é que o Papa está passando a mão na cabeça de todo mundo e falando, o que vocês estão fazendo está certo. Sim. Gostar de homem, mulher gostar de mulher, ter relações, viverem juntos, está certo. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse, em nenhum momento. Sim. Nenhum momento. Então, vem muito disso, né, Jair? Eu comecei a levantar um pouco de querer entender essa situação através das palavras do Papa e da postura do Papa Francisco. Que nem outro Papa que eu me lembro tinha enfrentado isso, ou tinha dito isso abertamente, como João Paulo II, enfim, que ficou tantos anos no papado, de ter falado, não, nós vamos acolhê-los, eles são bem-vindos na igreja, mas tem que fazer a parte deles, né, Jair? Como você está colocando. Tem que fazer a parte deles, e que o Oswaldo leu. O Papa João Paulo II, na sua teologia do corpo, né, ele criou, aliás, ele não criou, ele elucidou para nós a doutrina da igreja a respeito do corpo, né? E aí ele formulou
a teologia do corpo, né? Que ela trata desses assuntos dessa maneira que nós estamos colocando aqui. Mas em outros casos mais específicos também, né? Da masturbação, da busca do prazer por outras formas, tal, né? Mas a base de tudo, ela tá no amor verdadeiro, vamos dizer assim, né? Não no amor ao prazer, né? A base de tudo isso estaria no amor verdadeiro. Então, no caso aqui, ó, em caso algum pode ser aprovados. O que? São os atos homossexuais, né? Assim como os atos sexuais, heterossexuais, fora do casamento, né? E são duas coisas que hoje, como a Vânia ela colocou bem, a gente nem consegue argumentar e conversar junto com os jovens, né? Por quê? Por causa daquela palavra que nós lemos em Sabedoria 2, né? Que é a mentalidade do mundo, né? Então, a mentalidade do mundo está tão entranhada em nós e ela acaba sendo entranhada em nossa vida, né? E é Deus que expurga isso de nós, é a santidade que expurga muitos dessas deturpações, depravações né, em nós. Nós ainda temos muito que ser purificados por Deus, certo, gente? Todos nós temos, né? E nós não somos diferentes dos nossos irmãos, né? Que têm a homossexualidade como luta dentro de si, né? Passam pelas mesmas cruzes, né? Pelas mesmas cruzes. Mas daí a gente cai naquela passagem em que Paulo, né, pede para Deus, Senhor, afasta de mim este espinho, né? Tinha um espinho na carne de Paulo, né? Que ninguém sabe direito o que é, né? Mas Paulo tinha uma dificuldade grande na sua carne e ele sofria nessa luta, né? E ele diz, Senhor, afasta de mim essa dificuldade, né? Aí Jesus vem a ele e diz o quê? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você é chamado a viver pela graça. Que é o Pela... tema do nosso retiro desse ano. Exatamente. É Que o tema do nosso retiro. Então, que é a Tua base. graça me basta. Que é a base Sem a graça, sem a graça de Deus, nós não somos nada, né? zero. Então, toda vez que nós, entre a graça e o prazer, eu escolho o prazer, eu tô morto, né? De alguma forma, eu estou indo para a morte, né? Então, quando eu tenho a graça e o prazer, e eu tenho que fazer a escolha, né? Toda vez que eu faço a opção pelo prazer, né? Eu estou me sentenciando à morte. Mas haverá momentos em que eu não tenho que optar entre a graça e o prazer. Eu posso ir para o prazer. Aí eu vou, né? Porque não são coisas conflitantes. Mas existirá sempre momentos na nossa vida em que dois caminhos nos serão colocados, né? O caminho da bênção e o caminho que não é da bênção, né? É a maldição, por quê? A maldição ela está em se afastar de Deus, né? A maldição está em não ouvir a Deus, em não querer buscar a vontade de Deus em nossa vida. Agora, tudo isso, e eu quero retomar sempre lembrar a gente disso. Ah, mas nós estamos sendo muito radicais. Nós estamos falando de coisas sagradas, de coisas santas. Quando nós... Adianta você falar para alguém que nunca
conhece Deus, que não conhece Jesus, que não conhece o amor de Deus, que não sabe de nada, adianta você falar para alguém da importância de se ajoelhar dentro da igreja? Gente, tem coisas que ele vai ter que entender antes de se ajoelhar. O porquê ele está se ajoelhando, diante de quem que ele está se ajoelhando. Então, não adianta a gente chegar para determinadas pessoas e apontar o dedo e falar assim, ó, você não fez isso, não faz aquilo, ou então, você faz isso ou faz aquilo. Ou... Gente, para que ela deixe de fazer ou ela comece a fazer, ela vai ter que encontrar um sentido maior naquilo, né? E o sentido maior está no conhecimento de Deus. E somente o próprio Deus pode mover o coração da pessoa. Roseli, aí no fundo, Roseli, lembra a hora que você disse para o Mate, mas nós temos que falar para as pessoas, né? Sim. Então, mas Deus chegou ao profeta Jeremias e disse assim, ó, quando eu te mandar, você vai e fala, Sim. para que o sangue dele não recaia sobre ti, não é isso? Então, se eu mandar, você fala, certo? E se você não falar, a culpa vai ser sua. Exato. Porém, nós temos que esperar o momento de Deus, porque é Deus que, pela sua graça, move o coração do homem para buscá-lo, né? Ninguém de nós vai convencer ninguém que Deus existe pela nossa própria força. A graça é que age, né, Marisa? É a graça de Deus sempre. Então, sempre a graça de Deus é tudo para nós, né? E se nós não estivermos contando, primeiramente com a graça, e em segundo lugar com a minha profecia, né? Com a minha palavra, né? Se eu não contar primeiro com a graça de Deus, nada vale. Então, nesse aspecto, todos os irmãos têm que ser acolhidos com o amor, porque eles são verdadeiramente amados de Deus, né? Filhos amados de Deus. Ninguém é chamado a estar saindo da igreja, fora, você não pode. Não, nós não somos, a igreja não é nossa, né? Não é minha, né? A lei não é minha, a palavra não é minha, é tudo de Deus. Então é Ele que traz, é Ele que transforma, e a nossa única função é não agir como filho. Lembra o irmão do filho pródigo? Né? Então, que aí o rapazinho estava vindo, né? Aí a gente fala, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo e o Senhor está acolhendo ele que te abandonou, né? Que era um devasso, né? Que era sei lá o quê, que fez tantas coisas, né? Então, esse acolhimento a gente vai ter que ter sempre esses irmãos, né? E é isso que Deus quer de nós, o amor em primeiro lugar, não fechar os olhos para a verdade, mas também não cegar os outros e matar os outros com a nossa verdade, né? Nós estamos vivendo isso tudo aqui é para nós sabermos como agir, mas agir conforme o amor de Deus, conforme a moção de Deus, e não imputar aos outros um fardo maior do que eles mesmos podem carregar, né? Porque aí nós seremos cegos conduzindo cegos, e os dois vão para o abismo, né? Não é essa a finalidade. A finalidade é trazermos para que, pela liberdade que Deus deu a ele, lembra quando nós vimos na graça lá, né? É pela liberdade do amor que eu chego a Deus. Eu amo, eu não sou obrigado a amar a Deus, é um ato da própria liberdade minha. Quando qualquer um de nós, um heterossexual depravado ou um homossexual depravado, qualquer um desses dois, quando eles sentirem esse amor de Deus, né, eles vão querer livremente dar
todos os seus erros, todas as suas as coisas que lhes tinham valor, eles vão dar para Deus mesmo. Os seus pecados, assim como nós o fazemos. Damos o nosso pecado a Deus em prova do nosso amor a Ele. E isso é um ato de liberdade, né? Não é por regras, não é por uma... Agora, numa sociedade como essa, onde nós vivemos de uma maneira barulhenta, né? O amor de Deus, ele tem que ser derramado de uma maneira mais intensa. Mas aí tem aquela palavra que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, essa graça será superabundante, né? Nesta sociedade que nós vivemos hoje. Pelo amor de Deus, porque Deus ama a todos igualmente, né? Amém, gente? Roseli, quer partilhar alguma coisa, Roseli? Não, eu estou dizendo aqui para ele que Deus ama a todos, mas a própria pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre, não enxerga esse amor. E quando a gente tenta falar, e quando eu digo falar, é assim, é para pessoas que a gente conhece que estão no nosso meio. Você tem a oportunidade que vem falar com você sobre alguma coisa, que você está inserida no meio. É muito difícil. É muito difícil. E olha que, olha, é oração em cima de oração. E sim, Sim, porque a gente é humano também, a gente é passível de errar e erra. Então, com às vezes, certeza. uma palavra que você acha que a pessoa tem que ouvir naquela hora não saiu bem do jeito que você queria, mas fez sua parte, né? E é isso. Lembra de Jesus reclamando como é difícil para o profeta realizar obras junto aos seus? Sim, exato. Né? Sim, sim. É? Então, pô, Jesus era Deus, né? E não é o discípulo maior que o mestre, né? Ninguém de nós vai ter facilidade Então, onde Jesus teve mas dificuldade. olha só, você está numa situação que você sabe de uma pessoa que está no seu convívio, ou é um amigo ou familiar, que seja, mas você está na igreja, você está lá comunhando, você está sabendo que a pessoa não está agindo conforme. É muito difícil, porque assim, sabe, você não queria dar um chacoalhão na pessoa e falar, escuta, você vai comungar, não pode, sabe, porque você ainda está vivendo aquela vida ainda, você ainda não encontrou o que você está procurando. Isso eu acho muito difícil também. Para mim, pessoalmente, é muito difícil. Porque eu sei que Deus ama a todos, mas eu sei também e aprendi que a gente não deve comungar sabendo que a gente está fazendo um pecado, ou está em pecado, ou está assim, não está lá, mas está pensando com um jeito, manipulando alguma coisa. E isso para mim é muito difícil, muito difícil. Muito Mas, difícil. Roseli, é a pessoa que é recebendo a comunhão inevitadamente lá, ou em pecado, é ela que vai responder isso. Porque você não, por mais que para você esteja difícil, é Deus que vai, entendeu? Eu li um, eu li um parágrafo do diário da Santa Faustina, É, e é assim, ele fala: eu desejo a confiança das minhas criaturas. Encorajem as almas para colocar confiança em minha infinita misericórdia. Deixa o fraco, deixa a alma pecadora não ter medo de se aproximar de mim. eu tenho Se tivesse mais pecados que os grãos de areia no mundo, eu ainda atrairia ela para minha imensurável misericórdia. Então, É lindo. assim, eu acho que nós não conhecemos, sabe, a misericórdia, porque é isso que eu quero dizer, né? Deus é maravilhoso, Deus é assim, não tem o que descrever de Deus, né? Então, mas eu queria só complementar, eu adorei não, eu gostei muito, viu, Oswaldo, do que você falou, que o conhecimento de Deus e a transformação do coração dessa pessoa é no tempo dela, entendeu? Então, assim, eu Sim. acho que o maior papel nosso como fala, a intercessão, entendeu? Sim. Intercessão, acreditando
nessa misericórdia de Sim. Deus para que isso aconteça com a pessoa, do que talvez eu querer mostrar o catecismo da Igreja Católica para ela, entendeu? Sim, sim. Sei lá. Ao seu tempo, ela vai buscar o catecismo, né? A gente demorou um pouco, né? Ela pode ser que seja mais rápido que nós até, né? Eu vejo que, primeiro, o julgamento de Deus é da pessoa com Deus, não é nós que julgamos. Não é Então, nós, já né? começa por aí que Não somos eu nós. entendo a gravidade de uma pessoa em pecado, o sacrilégio de comungar. Eu entendo isso. Mas como você falou, ensinar uma pessoa que não conhece Deus como deveria, porque continua insistindo no pecado, Isso. a ajoelhar, né? Tentar. Se a gente não consegue mostrar isso, muito menos falar da comunhão Sim, exato. Mas, por outro lado, sempre que possível, e da forma correta, e isso é que a gente tem que pedir a graça de Deus para conseguir fazer da forma correta, na hora correta, a gente deve tentar instruir a pessoa. Falar, não é por aí, cuidado. Sim. E isso é o importante. Eu sei, para mim dói, principalmente as pessoas, os amigos, as pessoas que estão por perto, as pessoas que lhe fazem muita importância porque você, de certa forma, ama. É difícil você ver a pessoa caminhando na direção da morte, caminhando no sentido do pecado, e não tentar ir lá arrancar a pessoa. Mas não é arrancar a pessoa, é instruir a pessoa. E isso é difícil da gente fazer. É difícil. Tem hora que a gente quase que se mata, quase que a gente peca para tentar tirar a pessoa do pecado. Depois você para e fala assim, o seu relacionamento é seu com Deus. O seu relacionamento não passa por... Eu não estou aqui como seu advogado para falar com Deus. Sim. É você com ele, direto, assim como sou eu, direto com ele. Passa, o advogado meu é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é Nossa Senhora. Eles, é com eles. Mas eu posso só dar uma dica, falar, você está indo para o caminho errado, meu amigo. Cuidado onde você está indo. Né? É até aí. Isso aí mesmo. Quando aquilo que a gente vê que tem que realizar é pela nossa vontade, por mais que seja boa a intenção, é perigoso, né? Então tem que ser pela vontade de Deus, né? Por isso que é importante a gente estar sempre, aí a gente volta onde? Na graça. É importante a gente estar sempre em estado de graça, né? O estado de graça, ele abre os nossos olhos, ele tira a névoa da nossa mente e ele dá a clareza do que é verdadeiramente importante, né? O estado de graça, ele nos dá a devida importância àquilo que importa, né? Para que a graça aconteça, né? Por mais que a intenção seja boa, humanamente boa minha, racionalmente boa, meu pensamento racionalmente bom, ele não vai realizar nada. Né? Ele não vai realizar nada. Isso me lembra... É a graça que realiza. Isso me lembra uma outra coisa. Amanhã é Pentecostes. E aí eu estava falando para a Rosélia, eu falei, para mim, lógico, a Páscoa das festas é a maior, porque a Páscoa é justamente a nossa salvação. Sim. Mas a segunda festa é Pentecostes. Se a gente está na graça e o Espírito Santo vem sobre nós e os seus dons vêm em nós, principalmente o bom conselho, a sabedoria, né? A ciência, o conhecimento, se esses todos vêm sobre nós, a gente é iluminado a fazer a coisa da forma correta, no momento correto, com a força de Deus. Mas o Pentecostes é a hora que a gente, vamos dizer assim, deixa de ser discípulo e vira discípulo evangelizador. A gente é mais, muito mais. Sim. Sem o Pentecostes, a Páscoa ela passaria a ser apenas um momento, mas não conseguiria nos levar à salvação, né? Porque ela nos dá a roupa nova, a roupa limpa,
mas não teria como eu manter aquela roupa limpa sem o Espírito Santo de Deus, sem o Pentecostes de Deus, sem a graça de Deus, né? Então, ó, é aquele estudo da graça lá que nós fizemos na quinta, né? Deus move o nosso coração, dá o querer através do derramar a sua graça dentro de nós. Ele nos conduz, aliás, ele nos purifica, ele nos dá a sua salvação pela sua graça. Então, ele nos chama, ele nos purifica ou nos justifica, né? Ele nos guia pelo seu Espírito Santo, né? E ele nos dá a força. Ele nos glorifica pelo Espírito Santo e ele nos dá a vida eterna. Então, ele faz tudo. Deus, e essa consciência é difícil de a gente ter, mas Deus faz tudo, né? Deus realiza tudo. E isso não é diferente para a vida do irmão que eu quero que a graça se derrame sobre ele, né? Mas quanto mais próximo esse irmão estiver das coisas santas, do sagrado, mais existirá a possibilidade de ele se conectar com a graça de Deus e observá-la de uma maneira efetiva na sua vida. Então, é importante a gente estar junto, amar, né? Amar com o amor de Deus, né? E para que verdadeiramente Deus age e transforme o coração dele. Vânia. Posso falar? Essa sexta-feira, um padre ele me mostrou uma situação que ele estava falando o quanto nós somos impacientes, nós seres humanos. E aí, lembra que sexta-feira foi Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, né? Então, ele falou assim, que esse evangelho, muitas das homilias é para contar o reverso da negação de Pedro a Jesus, né? Quando ele foi crucificado, mas que a gente tinha que enxergar a paciência de Deus conosco. Porque o amor que Jesus queria que Pedro respondesse era o agape, era o amor que eu te dou a minha vida por você. Mas Pedro não entendia isso. Tanto que na terceira vez ele fala, Pedro, tu me amas como um amigo. Aí esse padre falou assim, Deus, ele vem a nós onde nós estivermos, tipo, no nível que nós estivermos, e ele tem toda a paciência conosco. Nós não temos a paciência. Exato. Então, assim, e aí, Martin, eu quero te falar isso, viu, Oswaldo? Você falou Sabedoria 2, aí eu procurava, eu fui ler Eclesiástico, tá? E aí, se vocês puderem, abre aí Eclesiástico, é o Vamos capítulo 2. Eclesiástico 2. Por favor. Eu acho que essa palavra é para nós hoje. Paciência e confiança em Deus. Então, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Eu acho que assim, eu fui abrir aqui quando você falou Sabedoria 2, é o livro 2, então eu acho que essa palavra é para nós hoje. O 4, ó. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus. Ele está falando para os amigos, né? Deus está falando para aqueles que lhe são agradáveis.
que o sofrimento, as dificuldades, a dor, ele vem para aqueles que lhes são agradáveis, né? Para que sejam provados como a prata. É a loucura da sabedoria de Deus, né? Termina o 4. O 4, né? 5. Hã? Termina o 5. O 5. E Faltou os uma. homens que são agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Humilhação. Só uma observação, tem edição da Bíblia, não sei se é Maria ou outra, que a palavra caminho é trocada pelo cadinho. Cadinho. Cadinho é a ferramenta para trabalhar o ouro e a prata. O ouro, né? Então, o cadinho do ouro, o cadinho da prata e o cadinho da humilhação, certo? Olha que lindo que a Vânia puxou desse Eclesiásticos 2. Olha o finalzinho, Jair, o 6. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Olha, esse que a Vânia trouxe agora tem tudo a ver com o que a gente falou agora, do SIC que a gente está estudando. Tem tudo a ver esse 2 do Eclesiástico. Que bênção, Sim. Vânia, que inspiração. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Inspiração, viu? Olha, uma atrás da outra. Que delícia. Que delícia. Louvado seja. A gente está vivendo, Oswaldo, aí, em cada dia da semana, um ambiente, um momento, né? Então, na quinta, nós estávamos juntos fazendo o catecismo, lá o começo nosso aqui, lá no Bom Jesus. Na sexta, fazendo o crisma de adulto. Agora, no sábado, aqui com vocês. Mas, no frigir dos ovos, a gente está enxergando cada vez mais claro. Tá tudo E Deus dá interligado. o caminho, Deus dá a direção, Deus dá a graça. Aquilo que você falou, Deus dá tudo que é preciso e necessário. É por aí, eu acho que é por aí. Tanto para nós, como para os homossexuais. Também dá. Sim, sim. Bom, já é 15h30. Esse segundo assunto aqui, ele também é muito importante. Então, eu acho melhor a gente deixar para outro encontro nosso, não tá? Do amor entre os esposos. Tem algumas nuances aí que são importantes, né? Mas, em cima disso que nós lemos, essa semana, né, que é a semana de Pentecostes, tinha o grupo de oração, né? E me pediram para fazer uma colocação no grupo de oração nosso, né? Aí eu me preparei, fiquei orando e Deus colocou uma coisa que eu nunca tinha me atido nisso e eu queria partilhar com vocês. Por quê? Porque tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando. Deus me colocou assim a necessidade de nós termos a humildade, né? Que sem a humildade não se achegava a nada com relação a Deus. Ele colocava assim que a humildade é o cerne, é o cerne do caminho de Deus. E tanto é que Jesus se indica de uma maneira clara como aquele que é manso e humilde, né, de coração. Então, quando Jesus coloca essa humildade, né, e da mesma forma o magnificar de Nossa Senhora, né, ela diz o quê? Deus exalta os humildes, né? Então, a humildade é aquela que é o caminho para que Deus venha e reerga o homem, a pessoa. Em 2 Coríntios 7, versículo 6, Deus diz: Deus consola os humildes. Então, do mesmo jeito que nós lemos aqui em Eclesiástico 2, né, que Deus
pega os seus escolhidos e lhes firma na humilhação, né? Ele vem e ele humilha para que gere a humildade nele e Deus console os humildes. E em Tiago 4, versículo 6, Deus diz: e ele dá a sua graça aos humildes. Então, a graça de Deus, ela não é derramada sobre o arrogante, sobre aquele que é dono de si, é o dono da verdade, não porque eu tenho a razão. A quem tem a razão não recebe a graça. Eu estou com a razão, então, meu filho, fica com ela, porque a graça de Deus é para os humildes, né? É para aqueles que nada sabem e o que sabem não é dele, é de Deus, é do outro, né? Então, o humilde não tem nada. Aí, eu queria entrar no ponto que Deus me mostrou assim de uma maneira que eu não entendia. Vocês podem ter esse entendimento já, mas eu não o tinha. E é assim, o humilde, ele não é um coitado. O humilde, ele não é um coitadinho. Entende? O humilde não é coitado. Jesus na cruz, sangrando, morrendo, não tinha nada de coitado. Porque se você for buscar no dicionário aqui, ó, se você pegar o dicionário aqui, ó, e ver o que é coitado, coitado não tem nada a ver com coito, viu, gente? Está relacionado de uma origem latina que é de codote, que está a ver com coagido, coação. Então, coitado é aquele que é encurralado, sabe? E o significado de coitado, ele tem uma relação com desgraçado. Olha só, gente. Então, o humilde, ele não é um desgraçado, ele não é um coitado, né? O humilde com Deus é aquele que vai ter a sabedoria de Deus. O coitado, ele só tem a sabedoria humana. O humilde, ele tem o Espírito de Deus. E o coitado só tem o espírito humano. Ele mostrava que o humilde, ele sabe a glória a que ele foi chamado, então ele é pequeno diante da grandeza a qual ele foi chamado, né? Enquanto que o coitado que está na desgraça, ele tem uma baixa estima de si mesmo, né? É um coitado, ele se sente um coitado, né? Então, eu me sentir um miserável, né? É eu ter consciência da minha miséria, mas eu não sou um coitado, mesmo na dificuldade. Eu nunca serei um coitado, porque a graça de Deus está em mim. E é isto que o inimigo de Deus, ele quer vendar os olhos dos nossos irmãos para que eles se sintam coitados, né? Uma outra característica, o humilde, ele vê as pessoas sofrendo, ele tem compaixão. O coitado tem dó. Entende, gente? Dá dó do coitado. Então, a dó é algo que é extremamente má. Ela sentir dó dos outros, e isso foi algo que vai ter que ser mudado em mim, porque eu tenho um vício. É vício, não é virtude, é vício de sentir dó dos outros. Isso é um pecado, né? Mas se ao invés de eu sentir dó, há de ser transformado dentro de mim essas dó em compaixão, né? Porque a compaixão, ela me torna junto com o outro. A dó, ela me afasta do outro e joga ele para a desgraça, né? Então, a graça de Deus é a base de tudo, né? E quando nós estamos buscando essa graça, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que nada somos, mas ao mesmo tempo, e aí que está uma diferença grande, né?
o humilde, assim, o coitado, ele acha que ele não vale nada, certo? O coitado, ele acha que ele não vale nada. O humilde, ele não atribui o valor de si mesmo à sua consciência de valor. Por quê? Ele tem valor porque Deus deu valor a ele. Ele tem valor, humilde, ele tem valor porque o preço que foi pago por ele é muito caro, né? Marisa, você é muito cara para você custou caro para Deus, né? Vânia, Rogério, Martin, Roseli, Jair, Oswaldo, vocês custaram caro para Deus. Vocês não têm o direito de desvalorizar aquilo que Deus valorizou. Vocês estão entendendo o valor nosso, gente? Tá? E o valor nosso não está ligado ao que eu dou a mim mesmo. Não, não é esse. É o valor que Deus deu a mim. Então, o humilde, ele tem consciência de que o seu valor está em Deus. Ao passo que o coitado, ele se acha um nada, não tem valor, né? Já virou o pão que o diabo amassou, né? Já perdeu o vínculo com Deus, né? Então, esse saber que é amado, o humilde sabe que é amado, né? O coitado, ele rasteja por amor humano das pessoas, né? Então, esta relação, quando nós abrimos os nossos olhos para essa clareza de que tudo é a graça de Deus e que o amor de Deus e que nós só seremos apenas instrumentos dessa graça para o outro, amando o outro, valorizando o outro. Esse final de semana foi o semana da ressurreição, né? Foi da ressurreição de Cristo, né? Ascensão. Da ascensão, né? Ascensão. E aí, o padre Lincoln, lá né, na missa, lá, né, Jair, ele fez uma homilia, gente, e ele dizia assim, olha, a ascensão de Cristo é a primícia, né, daquilo que nós estamos predestinados, né? E quando Jesus, os anjos chegaram para os discípulos e disseram, e aí, vocês vão ficar olhando? Não, não, vão lá, vão para as suas missões, porque a missão nossa é ajudar os outros a ascender ao céu, gente, né? Então, nós podemos nos aproximar desses irmãos e levá-los através de palavras de ânimo, de força, de encorajamento a ascender ao céu, né? E não ficar com palavras de desânimos descendendo ao inferno, né? Levando o inferno para a vida daquele irmão, dando com dor, com dó, sabe? Ah, coitado, nossa, você está sofrendo mesmo, né? Estou com dó de você. Pronto, botei o pé na cabeça dele e afundei, não é isso? Então, quando eu vejo e eu olho para aquele irmão naquele sofrimento e eu mostro para ele, escuta, você está passando isso, mas ó, Deus ama, Deus quer, e eu coloco e deixo que o Espírito Santo haja através de mim para acender aquele irmão junto aos céus, né? Então, tudo isso está relacionado com o que nós conversamos aqui, né? O mundo quer manter os homens da terra para baixo, quer afundar a cabeça deles na terra, né? E acabou aí, como nós lemos lá em Sabedoria 2, né? O mundo acabou aí. Mas Deus quer nos elevar ao céu. E ele faz isso até conforme eclesiástico aqui, ó, né? Fazendo com que a gente sofra para se desvincular das coisas terrenas, fazendo que a gente passe por dificuldades para provar e se agarrar ainda mais nele, né? Por quê?
porque Ele nos quer humildes. Para quê que Ele quer humilde? Para humilhar a gente? Não. Mas para derramar a sua graça, para nos exaltar, para nos consolar e para derramar a graça que vai fazer diferença na nossa vida para que nós sejamos luz para o mundo, luz que vai levar os outros para a ascensão ao Senhor, né? Eu creio assim que a vontade que Deus tem, né, é que nós realmente sejamos o instrumento do amor dele, né? Que esse é o poder que Deus nos concedeu, o poder de amar, e Ele há de concluir e finalizar a obra que iniciou na nossa vida. Amém, gente? Amém. Nossa, você já fez sua partilha final, hein? Encerrou tudo, ninguém tem mais nada para falar. Não, não. Essa Hein, foi Jair? uma Acabou, partilha. Jair? Meu Deus! Amém. Eu não tenho nada Mas pra vamos dar um reforço aí no Vamos lá. Jair. Quando a Vânia citou Eclesiástico 2, a primeira frase aí, que é para servo, né? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, já deu a faixa, né? A faixa principal. É para quem entrou, certo, Jair? Exatamente. É para servo, para a pessoa que, por motivos particulares, já decidiu que quer trabalhar, quer servir, quer contribuir, quer ajudar, quer cooperar, quer colaborar. Então, é para esse, né? Para quê? Para já baixar o visual aí, né? Aí ele diz aí na sequência: permanece firme na justiça e no amor. São dois ícones cabais. Fundamentais. Na minha Bíblia ele finaliza diz temor. Temor. Na minha Bíblia diz temor. Na justiça e no temor. É temor. Temor. Ah, você falou amor. Não, mas eu errei. É temor. Tá. E prepara a tua alma para a provação. É. Não é preparar a alma para prazer, é preparar a alma para provação. Porque não vai passar nessa terra sem provação. Nem Jesus não passou, lembra? Lá no deserto, lá 40 dias e tal. Então, vamos passar. Nascemos para isso. Não nascemos para... Não tem na história da humanidade alguém que passou por aqui sem provação. Todos foram. Humilha, aí vem o 2, que é uma ordem, né? Humilha o teu coração e espera com paciência. A obra da humilhação do coração, que é particular de cada um, certo? Concorda? Sim. Quando ele fala humilha, é você humilhar o seu. Não é você humilhar o do irmão. Não, Então, você, eu. A minha Bíblia, Humilha teu coração e espera com paciência. a minha Bíblia fala de uma forma diferente, fala assim: mantenha o teu coração firme, sê constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. Essa é a Maria? Não, essa daqui é a CNBB. Né? A CNBB é diferente, né? E não te afobes no tempo da contrariedade. Tudo conjunto, está tudo dentro. Mas eu estava parando aqui para ver essa determinação, né? Humilha o teu coração. É a obra que nós temos que fazer. Essa obra não dá para terceirizar. Essa obra não depende da igreja. Essa obra não depende do pastor. Não depende do... Depende da maneira que nós vamos encarar isso de hoje para o resto da nossa vida. E ele fala num verbo imperativo, né? Humilha. Não fala que você deve humilhar, humilha. Imperativo. Né? Então, essa aí já fica com a minha partilha, porque o grande tchan para a gente absorver todo esse ensinamento... Como é que foi falado muito hoje? Hoje foi falado muito. O Oswaldo repetiu várias vezes o valor, né? Mas como é que eu, pobre coitado mortal, consigo dar valor?
A primeira ação para eu conseguir dar valor é tirar os valores do mundo. É tirar. Então, quando ele fala humilha, é tirar, certo? Porque eu posso dar valor num objeto tão insignificativo, posso dar valor numa atitude tão insignificativa, posso dar valor num acontecimento, num evento tão insignificativo, e aí eu capoto. Por quê? Por que eu vou capotar? Tem nada a ver, né? A graça de Deus acontecendo e eu aqui dando valor às pequeninas coisas aí. Então, a palavra humilha aí, ela tem um efeito forte para nós. Eu preciso, Jair, necessito absorver essa ordem para mim. Né? Eu posso até falar para os outros. Como disse Santo Agostinho, né, Oswaldo? Se for necessário, até palavras pode usar. Né? Mas a leitura de hoje é para mim. Humilha o teu coração. Amém. Amém. E se eu não humilho, eu exalto, né? Exatamente. Se eu não humilho, eu exalto. É. Quem mais? É a partilha final já, gente. Vamos lá. Minha única palavrinha rápida da partilha final é, como a Roseli gosta de falar, aprendendo um pouquinho mais, crescendo um pouquinho mais na fé, porque a gente sabe tão pouco, e nos humilhando, né, Jair e Oswaldo? Nessa palavra linda que você explicou agora, Oswaldo. Nessa humildade, eu sendo humilde para aprender um pouco a cada dia. Um passinho a cada dia rumo ao céu. A nossa santidade, a minha santidade, falando Marisa. Voltar para o meu coração, né, Jair? Voltar aqui dentro, fazer esse exame de consciência aí, até vou fazer minha confissão, gostaria de ter feito antes de Pentecostes, o padre não pôde me ouvir, então eu vou fazer no domingo, não nesse domingo ainda, no outro ainda. Então, fazer esse exame está me ajudando muito nesse meu exame de consciência antes da minha próxima confissão, de que humildade, né? Um passo de cada vez, e esses nossos estudos só me fazem realmente crescer na minha fé. Muito obrigada. Pode fazer você. A minha partilha, ela tem a ver com o tema do dia hoje, o que nós estávamos estudando no SIC, que é um tema um pouco pesado, principalmente para esses tempos que nós estamos cruzando agora, né, que nós estamos atravessando, mas dá para entender que, como eu falei, é cíclico, isso vai e volta, são as coisas da humanidade, mas para mim fica uma lição um pouco diferente. A sexualidade, né, a moralidade ligada ao sexo, que era o tema de hoje, a homossexualidade, se transformou numa coisa extremamente pequena, perto do que a gente discutiu sobre a humildade, a capacidade da graça de Deus em nossa vida, do nos humilharmos perante Deus, esperar que Deus, com a sua graça, fale em nós, que nos aparelhar, não é uma boa palavra também para se usar ultimamente, mas Nos use, né? Use. Nos use da forma, nos capacite para que a gente possa levar a salvação em nome dele, pela graça dele, a outras pessoas e para nós também. Olha o tamanho da aula que a gente olha para a sexualidade, mas olha o que nós discutimos, saiu muito maior. E Deus, eu sinto que Deus aqui, ele fala assim com a gente, gente, né? Sexo é uma coisa importante, mas tem um valor, né? Olha o tamanho da obra de Deus, né? E vá lá. Tem coisa mais importante. Não é que tem coisa mais importante, né? Isso, mas vê o resto, né?
Não esqueça, não foque em cima disso. E é o que o mundo está fazendo. O mundo está focando hoje em cima do sexo, falando assim, nossa, mas coitado, o que você falou lá antes, coitado do cara. O cara não tem como se livrar de coitado. Você está enfiando o pé na jaca, está empurrando o cara para dentro da terra. Ele é coitado. Eles são coitados? Não. São não. Não são, não são, né? Mas o mundo quer mostrar que eles são coitados, eles são vítimas, eles são coitadinhos, que tem que ter dó deles. Não tem, não, né? Não tem que ter dó. Nós temos que ter compaixão, compaixão, né? É isso que eu queria falar só. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Márcia. Vânia? Não, eu sinto assim, é mais ou menos isso que o Marty falou, mas eu acho assim, diante do conhecimento de Deus, ele é o maior que tudo, né? Então todo o resto vem depois. E a- relacionando com a humildade, eu peço sempre que a Vânia morra e que Cristo cresça, né? Como Paulo, porque eu acho que é isso, é Deus poder agir em mim e ele ser eu deixar de existir para que ele exista, mas eu sou bem fraca ainda, eu erro muito e estou caminhando, mas sei que ele tem a paciência comigo. Graças a Deus, nós todos estamos nesse mesmo barco aí, de ser bem fraquinho, de ser bem fraquinho. E graças a Deus que a gente é fraco, né, Vânia? Porque aí Deus pode ser forte em nós também, né? Que assim seja. O Rogério se ausentou, gente. Eu peço desculpa, ele precisou sair daqui. Não, não, tudo bem. Roseli, que quer fazer sua partilha final? Não, Não? agradeço a aula, aprendi bastante. Muita coisa eu já sabia, mas reforçou ainda mais. Agradecer ao Espírito Santo, porque nós não damos aula, é estudo que nós estamos fazendo, né? É Não, estudo, né? assim, eu senti, se o Márcio quando falou para mim, você consegue sentir a graça do Espírito Santo na aula? Eu falei, sim. Eu falei, eu consigo sentir, porque são coisas que precisas, né? Cirúrgicas, Isso, digamos assim. É isso. isso. E ó, a partir de hoje nós não vamos ter dó de mais ninguém, tá certo, gente? Tá. A partir de hoje ninguém Vai, mais a gente vai chamar de tadinho, Mas eu tadinho. tô vendo aqui minha marmota lá fora, eu falo, ai, coitadinha, tadinha. Não, isso. A marmota que ela está falando é lá de fora, não tem nada a ver comigo, não. Tadinha, tá comendo Então tá banana. bom. Marisa, finaliza pra gente, então, Marisa. Eu gostaria só de, através de Maria, que é o templo do Espírito Santo, que ela nos trouxesse essa sabedoria, essa coragem, essa vida que ela teve tão profunda e tão importante ao lado de Jesus, desde o seu nascimento, a sua concepção até a sua morte na cruz, que Maria nos ajude a caminhar com Pentecostes agora dentro do nosso coração, mais fortes ainda, recebidos pelo nosso batismo, recebidos pela crisma, que Maria nos ajude, como templo do Espírito Santo, a perseverar nessa nossa caminhada, cada qual com a sua caminhada, mas focando sempre no céu, focando sempre nas coisas de Deus. E muito do que nós estudamos hoje e lemos hoje, e principalmente, como o Marte falou, dividimos hoje entre nós coisas tão grandes que Nossa Senhora nos aprofundar em tudo que nós escutamos e dividimos hoje. E para isso eu gostaria muito que nós rezássemos não só uma Ave Maria, mas uma Salve Rainha, porque também estamos ainda em maio acabando, e maio é o mês de Maria. Então eu peço para que nós todos rezamos uma Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia.
Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santo domingo a todos, que possamos viver um Pentecostes amanhã, cheios da graça do Espírito Santo, para que ele permaneça até o fim das nossas vidas. Que assim seja.